Dia, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Propósito. Hoje, iniciando com o capítulo 11 do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer, que diz: palavras irritadas e impacientes causam problemas, tá? Vamos chamar aqui as amigas, vamos convidar as amigas para estar conosco. Essa live de hoje fala a respeito do capítulo 11 do livro de Joyce Meyer, né? A gente que está desde o mês passado, que a gente está aí nessa missão de cumprir esse propósito do livro, né? Estamos comentando o livro de forma assim inteira, né? Intensa, sobre as partes principais, né? As partes que tocaram o nosso coração, as partes que realmente o Senhor colocou no nosso coração para falar, tá certo? Então vou estar aqui anexando o tema palavras irritadas e impacientes causam problemas. Deixa eu anexar e fixar aqui, tá? E aí eu gostaria que você tivesse aí convidando, se você está assistindo essa live gravada, que você possa curtir e compartilhar, tá bom? Lembrando também que durante todos esses meses, né, desde o mês passado, aliás, nós estamos com essa incumbência aí, né? E aí o capítulo 1 foi Aprendendo a Falar a Linguagem de Deus, tá aí no feed. Só é você rolar aí e você vai ver. Se você sentir dificuldade, pode mandar no direct. Regina, eu gostaria de todas as indicações de todos os capítulos que já foram mencionados. Eu mando para você. Ou você pode entrar no YouTube e no YouTube você vai ver Café com Propósito, @regi.nacelli. E ali você vai ver todo o conteúdo de tudo que já foi mencionado, né? Desde o capítulo 1 até agora. Seja bem-vinda, Bela. Seja muito bem-vinda, meu amor. E aí você vai assistindo, não é? Você vai se nutrindo, porque uma coisa tem a ver com a outra, não é? Então é como se fosse um quebra-cabeça e é importante que você assista as lives anteriores, tá? Então, capítulo 2, o efeito das palavras no reino natural. O capítulo 3, chamando à existência as coisas que não existem como se existissem. Capítulo 4, profetize seu futuro. O 5, tornando-se portador da voz de Deus. O 6, murmure e não saia do lugar, louve e seja exaltado. Esse capítulo 6 deu o que falar, né? Porque realmente é uma coisa que todos nós, né, muitas vezes murmuramos, reclamamos e a gente vê que a gente não sai do lugar, né, quando a gente tem esse tipo de comportamento. O capítulo 7, passe para outra margem. O 8º, cultivando a semente. O nono, gente, é o seguinte, o nono a gente não conseguiu fazer ainda, tá? Porque a convidada teve umas questões do trabalho que ela não pôde participar, mas aí a gente vai estar remanejando mais pra frente, certo? O capítulo 10, a língua difamadora, que também deu o que falar. Muito interessante essa live. E hoje, palavras irritadas e impacientes causam problemas, tá certo? Então vamos convidando as amigas para estar conosco. Vou convidar mais amigas aqui para estar conosco, para participar, para o Senhor falar aos nossos corações nessa manhã. Eu tenho certeza que, como Ele falou conosco, vai falar com vocês também. Seja bem-vinda, Betânia. A nossa convidada já está aqui entre nós. Betânia, que o Senhor aí tem usado, né, de uma forma tão grande, tão poderosa, né? Ela que é realmente uma psicóloga, né? Uma mulher realmente que tem esse conhecimento psicológico, que tem esse conhecimento teológico também, e mais do que tudo, e o mais importante de tudo, tem vivência com Deus, né? Que é o mais importante. Então, eu quero iniciar falando sobre Efésios 4:31, que diz o seguinte: longe de vós toda amargura e cólera, que é paixão, ódio, temperamento difícil, ira, raiva, animosidade. Fui procurar no Google, né? O que seria animosidade? Animosidade quer dizer aversão, rancor e ressentimento. E gritaria, não é? Que é briga, contenda, polêmica. E blasfêmia, que são as linguagens abusivas. E bem assim, toda malícia, rancor, má vontade e torpeza de qualquer tipo.
Cada palavra desse versículo, nós identificamos as causas dos nossos problemas, na verdade. A ira, a paixão, a raiva, o temperamento difícil, o ressentimento, o ódio, a animosidade, a gritaria, a briga, contenda, a polêmica, a blasfêmia, a maledicência, a linguagem abusiva ou difamação, a malícia, o rancor, a má vontade ou torpeza de qualquer tipo. É uma lista grande, né? Se a gente parar para pensar, é uma lista muito, muito grande. Mas aí, qual dessas coisas aí são os seus maiores problemas? Porque cada um de nós temos algo específico, não é? Que é como se fosse um espinho na carne da gente, não é? Então, um exemplo, né? Ela coloca aqui, a autora coloca o seguinte: você fica contrariada quando planeja algo e aparece alguma coisa para te atrapalhar. Quem é que se sente realmente aí contrariado, né? Quando isso acontece, o que é que você faz, né? Você fica murmurando, você fica ressentido, você fica com raiva, você fica falando palavras torpes, não é? De acordo com Romanos 12, eu posso me adaptar, você pode se adaptar. Posso mudar os meus planos. De todo jeito, os meus planos foram mudados, né? Então, eu também posso deixar o barco correr. E aí ela usa bem essa expressão, né? Deixe o barco correr. E a gente fica pensando assim, como assim? Deixar o barco correr? É fazer as coisas de qualquer jeito, é deixar para lá, né? Mas, de acordo com o apóstolo Paulo, podemos aprender a ser adaptáveis e ajustáveis. Também podemos ser maleáveis e flexíveis. Não quer dizer que não haja coisas às quais tenhamos de resistir ou mudar. Ou que vamos agora nos deitar e deixar que o mundo e o diabo nos atropelem. Mas há questões menores que surgem no nosso dia a dia, que roubam a nossa paz e sobre as quais não podemos fazer absolutamente nada. Então precisamos aprender como lidar com essas pequenas irritações, como nos acalmar e parar de ter um ataque toda vez que a mínima coisa dá errado. Então você assim tem esse tipo de temperamento, quando dá algo errado você dá um espetáculo, né? Então nesse estudo, que tem vários pontos a ser abordados, mas eu só estou dando uma introdução, o Senhor está pedindo para você e para mim, pelo poder do Espírito Santo, para fazermos algumas escolhas, né? Devemos escolher subir mais alto, desistir de tentar ter tudo do nosso jeito o tempo todo. A paz, ela tem um preço. E se escolhermos pagá-lo, as recompensas vão valer a pena. Porque o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas justiça, aquele estado que torna uma pessoa aceitável a Deus, e paz no coração, e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Esse versículo está em Romanos 14, de 17 a 19. Vou falar mais uma vez, porque realmente é muito precioso o que essa palavra está dizendo aqui, tá? Porque o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. De acordo com Efésios 6,15, a paz é a parte da armadura de Deus com a qual devemos nos cingir. Então, nós devemos nos cingir com a paz de Deus, ainda mais no mundo que a gente sabe que jaz aí no maligno, né? Realmente um mundo que às vezes é tão difícil viver, são tantas notícias ruins, né? Que deixam muitas vezes a gente cabisbaixo, chateado, preocupado. Então, a gente tem que realmente pegar essa palavra e colocar em prática, não é? A paz que Deus dá, o mundo não dá, não é? Então, sem muitas delongas, vou chamar aqui a minha convidada e você vai convidando aí as tuas amigas para estar conosco, tá certo? Tô esperar um pouquinho para ela entrar. Deixa eu ver quem é que escreveu já algumas coisinhas por aqui. Bela, que está aqui entre nós. Betânia. Gente, vou deixar os versículos aqui também para vocês, tá bom? Porque depois vocês podem
estar lendo novamente. Romanos 14, 7 a 19. Paz, amiga! Seja bem-vinda! Agora eu tô te vendo. Olá, amiga, paz, bom dia, bom dia. Bom dia, amiga. Como é que você está? Tá me vendo direitinho? Tô bem, na graça de Deus, na paz. Amém. Estamos caminhando. Bom dia a todos e a todas, né, que está aí conosco. Que a paz de Cristo esteja aí presente na vida de todos e todas. E Amém. você, amiga? Tudo bem também. Como está se sentindo aí de idade nova? Não é? Mais um ano aqui. Eu achei tão engraçado, amiga, porque antes de começar a live, eu peguei o meu livro de anotações, né? Quando eu peguei o livro de anotação, eu para destacar a página, e quando eu olhei, tinha aqui um versículo que você me deu ontem. Eu não anotei, E isso já foi, estava aqui. Eu digo, eita mas Jesus, sintonia, que sintonia, né? sintonia do Oh, Espírito. foi tão lindo, glória a Deus do Senhor, mais uma Deus, que vez, né? bênção, Desenhando para mim a palavra que bênção. Amém, verdade. Ele é que nos direciona, de fato, verdade. e que levanta a nossa autoestima, Isso, não é, amiga? é Isso. verdade, amiga. Eu gostaria que Então, você se vamos lá, né? apresentasse, tá certo? E fique à vontade, amiga, para falar aquilo que o Senhor tocou no seu coração, viu? Então, amiga, mais uma vez, assim, né, agradecendo aí a Deus, primeiramente, né, pelo fôlego da vida, né, agradecendo a você, né, por estar aí me convidando para estar compartilhando, nada mais é do que a palavra de Deus, né? Porque Joyce Meyer é a ministra do Evangelho e ela sempre, né, tem essa riqueza, né, ministrar, né, e esse livro realmente é uma riqueza. Eu acredito que você já falou aí, né, meu nome é Betânia Lira. Eu costumo dizer, né, que eu sou uma filha do Deus que tem um amor aí imensurável, porque na verdade ele não tem amor, ele é o próprio amor, né? Verdade. E por isso que eu digo que eu faço questão de ser serva dele, escrava dele, porque nele sim eu posso confiar. Ele não se irrita conosco, né, amiga? Ele não se irrita. Ele é muito paciente conosco, né? E com certeza se relacionar com ele, a gente aprende, né, que realmente é possível, diante de um conteúdo como esse, nós desenvolvermos, né, relacionamentos saudáveis, né? Relacionamentos que, em vez de estarmos ali, né, irritando um ao outro, estamos ali realmente sendo um instrumento de paz, né, de harmonia. E realmente, o que Joyce fala nesse livro, né, e ela fala da própria experiência dela. E não tem como você, quando você está sendo ali tratada por Deus, não tem como você, não realmente se identificar, né? Embora aí, né, Deus me dê a oportunidade de eu ser psicólogo, hoje eu tenho um conteúdo a mais que realmente me leva a ter um entendimento melhor acerca, né, do ser humano, isso também me ajuda, né, de alguma forma, a entender melhor. E isso tudo eu realmente eu só devo isso a ele, porque ele, na verdade, ele nos dá inteligência, sabedoria, né? E para que a gente vá aí, de alguma forma, né, frutificando na vida dos outros. E isso é a riqueza do ser humano. Quando a gente entende isso, né, amiga, a gente vence ali os obstáculos, né, e vamos seguindo em frente, né? E aí, esse tema hoje, né, amiga, dessa live, palavras irritadas e impacientes causam problemas. E é verdade, é ou não é, amiga? Total. Então, mas quem de nós, né? Quem de nós um dia não recebemos do outro uma palavra irritada e nós também, muitas vezes, diante do estresse, né? Nos vimos ali, né? Seja lá com quem for, com o marido, com o filho, com o amigo, com liderança, né? Liderando de alguma forma, a gente se vê ali, né, no momento de estresse, deixando ali que a irritação, né, que de repente o impulso termine a gente falando algo que não deveria falar, né? E você trazer um estudo desse, eu acredito que principalmente nos dias atuais é muito pertinente, né, para nós que nos declaramos cristãos, né, que o próprio Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde,
Isso realmente eu acredito que é muito significativo. E aí você já deu a introdução aí, né? A Joyce, ela começa contando do próprio testemunho dela, citando esse texto de Efésios, né, 4:31, onde ela traz ali, né, uma listinha, né, longe de vós. Começa assim, né? Tiago não é Efésios. Começa dizendo assim, né? Longe de vós, toda amargura e cólera, paixão, ódio, temperamento difícil e ira, né, que está relacionada com a raiva, animosidade, gritaria, briga, contenda, polêmica e blasfêmias, né? Linguagem abusiva e bem assim toda malícia, rancor, má vontade e torpeza de qualquer tipo, né? Então, assim, temos ali uma listinha, né? A Bíblia fala de tudo quanto é coisa, né? Você vê que a Bíblia não falta nada, tá tudo lá. O que realmente precisa é nós prestarmos atenção e sermos atentos, né? O que a palavra de Deus nos diz. E ela mesmo traz aí o testemunho dela, né? Que no início ela tinha um temperamento ali muito difícil, né? Uma coisa que todos nós temos. O temperamento é algo que é ali da nossa base, né? A questão biológica. Mas a gente percebe que ele não é determinante, né? E que quando a gente realmente presta atenção, nós somos capazes de ali, né? De alguma forma, nos moldando, né? Que faz parte ali da nossa personalidade. E aí a Joyce traz um pouco sobre isso, né? Que no início ela era ali muito durona, né? Ela realmente se irritava com tudo, né? Inclusive ela começa, né? Contando algumas histórias, né? Da vivência dela, e isso é muito bom, né, amiga? Porque não é diferente conosco, né? Quem está nos ouvindo aí sabe que cada uma de nós temos uma luta de todos os dias, né? Seja lá com o filho, seja lá com o marido, né, com o nosso grupo que a gente se relaciona, nós temos ali uma luta de todos os dias. E a gente ter essa compreensão, né? Aí passa naquele princípio da gente se conhecer, né, amiga? Com certeza a gente vai ali, usando ali o que Deus já deixou pronto, que é o fruto do Espírito, né? Que um deles tá ali, né? É o domínio próprio. Então, assim, é algo assim que enriquece muito as nossas vidas. Não é? E aí ela traz o texto de Tiago, né? 1:19, que eu acredito que é um dos princípios, assim, né? Para que a gente possa realmente não se irritar tanto diante de situações que, de fato, né, às vezes leva a gente a se irritar, a ficar indignado, né? E ela vai mais para frente que não é pecado, né? Porque a Bíblia diz, inclusive a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei, né? Mais para frente a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso. E aí Tiago, ele vem, né, no versículo 19, dizendo assim, sabeis, né, quando ela fala tardio para falar e tardio para se irar, né? E aí, Tiago, ele diz assim, no capítulo 1, 19, ele diz, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, né? E tardio para se irar. Então, assim, isso é um princípio, mas que é um exercício diário, viu, amiga? Verdade. É um exercício diário que eu já estou tentando há alguns anos exercitar isso. Até porque a minha profissão, né, é uma profissão de escuta, né? E ali é uma escuta ativa, né? Que você realmente tenta ali entrar no mundo daquela outra pessoa para estar ali compreendendo, né, aquela pessoa de uma forma mais intrínseca mesmo, né? Do que ela está vivenciando, não do que eu estou vivenciando. E assim, no senso comum mesmo, nós, seres humanos, e eu nas minhas relações também, isso já aconteceu e acontece ainda. Muitas vezes a gente ouve o outro, né? Às vezes, ou para dar uma solução, ou diante de algo que a gente está vivenciando, a gente termina, o outro fala, né? A gente está ali ouvindo e mexendo com as nossas questões, né? E aí, de repente, quando o outro termina de falar, a gente chega e diz assim, mas eu também estou passando por isso. Aí começa a falar da gente, né, amiga? Não acontece. Engraçado que você está pontuando aí, amiga, porque assim, é notório isso, acho que todo mundo faz, né?
E assim, quando você está do outro lado, quando você está vivenciando realmente uma dificuldade e você está se abrindo para o outro ali, o que você mais quer é realmente uma escuta, talvez até, quem sabe, uma direção sim, mas o que você não quer nesse momento que, eu também estou passando por isso, olha, não sei o que, não sei o que. E às vezes, poxa, você só queria desabafar, você só queria um ouvido Isso. ali para te escutar, né? E assim, é tão interessante isso, porque isso nos ajuda também a ter essa empatia, né, amiga? Porque às vezes a gente está realmente passando por situações próximas, assim, semelhantes, Isso. mas cada um tem Uhum. uma questão, cada um vai levar aquela situação de uma forma, cada um tem uma história diferente. Cada um tem, às Isso. vezes, uma maneira de Uhum. pensar diferente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também, para a gente não estar falando, porque, Isso. eu vivi Uhum. assim, e isso tem que ser dessa forma. Mas não, né? Isso. Deus, às vezes, Uhum. tem outro caminho para a pessoa que é diferente do seu. Teve uma vez uma certa situação que eu vivi, posso até compartilhar aqui, que quando meu pai estava doente, essa questão do câncer, né? E Uhum. aí eu tive uma amiga que chegou para mim, né, e disse assim: "Ai, minha filha, tu já vai ver, vai ter tanto sofrimento". Aí começou, porque com minha mãe foi assim, foi assado e não sei o quê. E eu lembro que isso me entristeceu tanto. Eu disse: "Meu Deus, eu precisava de uma palavra de ânimo, eu precisava de uma palavra né, de conforto". E ela veio com essa palavra. Uhum. Eu sei que Uhum. realmente quem vive esse processo é doloroso mesmo, mas naquele momento, né? Uhum. E Uhum. já tive outra pessoa que, quando eu cheguei a comentar, ela disse assim: "Olha, Regina, comigo aconteceu diferente, mas com você vai ser completamente diferente. Deus tem algo para você que é diferente para mim, né? Uhum. Então vamos Uhum. crer, vamos acreditar que Deus pode fazer". Então, assim, ela não disse em nenhum momento: "Olha, Deus vai curar o seu pai". Uhum. Mas ela Uhum. me deu aquele fio de esperança, aquele conforto daquela palavra que Uhum. eu precisava. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, com o que a gente fala. Muito. Isso. Isso que você está falando aí, né, Regina, tem todo sentido. E as pessoas, elas não fazem isso por mal. Fazem. Na verdade, né, sua amiga, por isso que eu costumo dizer, né, que é diferenciado muitas vezes uma escuta do profissional, uma escuta de alguém que realmente lhe compreende, porque é natural, né, que de repente as pessoas tragam essa fala e a intenção é ajudar, né? A intenção é lhe consolar, até lhe preparar. Mas é como você está dizendo, naquele momento você só precisava talvez de um abraço, de um ouvido. Você não estava pedindo solução, não é? Às vezes a gente está tão sufocado, né? Que a gente quer alguém só para falar. Às vezes você não quer nem que a pessoa fale nada. Mas nós temos essa coisa de querer resolver o problema do outro, né? Eu aprendi muito isso na minha prática clínica, e que no início foi difícil, porque assim, né? E as pessoas sempre pediam, né? Os professores sempre batiam nessa tecla. Nós não estamos ali para resolver o problema, estamos ali para ouvir. E diante das intervenções é que as pessoas vão conseguindo dar direção, né? E nesse caso aqui, muitas vezes, você não está, né, só precisando de alguém que fale, faça assim, faça assim. Mas, de repente, de ser ouvida, de ser acolhida naquele momento. E, às vezes, né, a gente tem essa tendência de querer resolver o problema. A gente não resolve nem o da gente, né, amiga? Quanto mais resolver o problema dos outros. Mas é um ombro amigo, principalmente na questão do luto, né, que você trouxe aí. Um ombro amigo, um abraço, né, já é o suficiente em alguns momentos para você se sentir ali acolhida. E aí, nessa questão, né, que até você falou, acredito que serve como reflexão para nós, que Joyce Mello conta, né, deixe o barco muitas vezes correr, né, diante de situações que às vezes você se vê ali, né, batendo na mesma tecla, e aí ela traz que uma experiência dela, que quando os filhos eram crianças, né, e ela disse que a mesa da sala, onde as crianças, né, estavam ali, às vezes, jantando, almoçando, e quase todos os dias a criança, quem é mãe aí que nunca se deparou com essa cena? A criança derramava ali o leite ou o suco, e de repente ela se via ali super irritada porque a mesa tinha uma fenda
que escorria pela fenda e era um estardalhaço, né? Imagino. E ela disse que todas as vezes ela se irritava e ela achava que era o diabo que tinha colocado aquela fenda ali. A culpa era de todo mundo, menos dela pedir uma estratégia a Deus para resolver. E, de repente, é isso que acontece, né, na nossa vida. Às vezes tem pessoas, né, que, de repente, diante de alguma situação, né, às vezes bate naquela mesma tecla, né? Não sei se você já se deparou, amiga, com esse casal, por exemplo. Às vezes é as mesmas brigas, é as mesmas situações, há 20 anos, 30 anos, você vê ali que é o mesmo problema. Mas, de repente, não pararam, né, para se escutar, para, de repente, perceber ali o que está acontecendo, por que a gente só briga com isso? Será que não dá, né? É um ciclo, né, amigo? O Porque ciclo da dor, né? ciclo, assim, Né? isso, Uma coisa vai girando ali no próprio eixo é do um outro. looping que não se Isso. acaba, se você realmente não parar e refletir. Né? Isso. E não sai do lugar, né? E não sai do lugar. Então, assim, isso vai causando irritação, né? Isso vai causando ali um desgaste. Então, assim, e aí ela traz essa reflexão, né? E ela, no decorrer, né, do texto, ela mostra, né, que, na realidade, aquilo que ela botava a culpa no diabo ou em outra coisa, ela viu, né, nos filhos, porque os filhos eram criança, na verdade, né? Criança suja mesmo, criança bela. Quem vai ter criança achar que a casa vai estar arrumada sempre, isso é uma ilusão, né? Isso aí é uma fantasia, né? Mas, assim, criança bagunça mesmo. Minha netinha, quando vem para casa, eu deixo uma caixa ali para ela de brinquedo, ela chega e espalha tudo na sala. Então, assim, então é criança, né? As crianças fazem isso. Então, assim, mas ela traz, né, que diante de uma situação no dia a dia, ela foi buscando em Deus, né? Foi buscando em Deus ali estratégias, né, para lidar ali com aquela situação. Em vez de ficar naquele comportamento rígido, reclamando o tempo todo, com palavras irritativas cada vez que as crianças ali. Ela foi buscando ali, né, mudar aquele comportamento, né? E não é diferente da gente. Então, ela se declarava uma pessoa, às vezes, inflexível, né? E ela, de repente, ela foi ali tentando se adaptar àquela situação, né? E como é que a pessoa faz isso? Já que a criança está ali derramando todo dia, ou busca outro lugar, já que a fenda, né, levava para os outros cantos e melava a casa toda, né? Ou, de repente, um copo, né, com a tampa, né, já não vai derramar, né? Então, tem estratégias. Né, amiga? Bota um canudinho, bota um canudinho. Então, assim, não é? Mas a tendência, quando você não tem essa percepção, é, de fato, né, de repente achar que está sendo perseguida, né, de alguma forma. Mas Deus, ele nos dá sabedoria, nos dá inteligência, né? Ela traz um texto nessa questão assim, né, seja adaptável e se ajuste, né, às situações, né? Deus, ele nos dá a capacidade para isso, né? Para nós estarmos ali buscando sabedoria nele. Lá em Romanos, capítulo 12, 16, ela traz aqui, né, quando ela fala seja adaptável e ajustável, diz assim, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, esnobres, né, soberbos, metidos, condescendei com pessoas, coisas, o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos, né? Então, aqui, o que é que a gente aprende, né? Com esse texto que o apóstolo Paulo ele cita aqui. Para que a gente possa exatamente, né, ser humildes, né? Porque a humildade é que, de fato, né, nos leva a reconhecer que a gente está errado. Né? Não tem como, né, amiga? De repente a gente ficar ali no pedestal achando que tá, né, que é sábio e que só você sabe a verdade. Às vezes a pessoa até dá uma sugestão e você não quer aceitar, não é? Eu me lembro que eu falando dessa questão de você ficar girando ali no início do meu casamento, o meu marido ele gostava de dormir com a porta, a janela do quarto aberta. E eu não suportava. E realmente era uma irritação quase todo dia. Mas depois a gente vai pedindo a Deus assim, graça, né? E vai dizer, não, vou relevar, né? Interessante que depois de um tempo, hoje ele mesmo fecha a janela. Então, assim, às vezes
vale a pena. Eu estou citando um fato que é corriqueiro, né? Mas às vezes, será que vale a pena, né, você perder a sua paz, né? Será que não dá, né, de usar da humildade, né? E de repente com aquela pessoa que você diz que ama, né? Que é seu parceiro, né? Ou de repente, né, é seu parente, é sua mãe, é seu pai. Então, muitas vezes a gente precisa buscar em Deus, né? E esse buscar em Deus, com certeza, está pautado ali no amor de Deus, para que a gente possa estar trazendo paz, né, ao ambiente, em vez de estar ali guerreando, às vezes, com coisas tão pequenas, Verdade, né, amiga. e que, de repente, termina trazendo a falta da Isso. paz. E ela até fala Fala, amiga. que a paz tem um preço. Eu até comentei aqui, né? Existe um preço para a gente ter a paz, né? E se Isso, escolhermos isso. pagar esse preço, a gente tem uma recompensa que vai valer a pena. Porque, veja, às vezes a gente se irrita com algo, não é? E a gente, além de se irritar, além da gente estar completamente ali por dentro, cheia das emoções tóxicas, Uhum. você ainda não resolve o problema. Então, no final das contas, você tem muito mais prejuízo do que ganho, Isso, né? Então, por isso que isso. a palavra de Deus ela é tão linda, Verdade. tão forte e tão assim, ela toca realmente onde precisa ser tocada, porque é como diz assim, né? A mulher sábia edifica o seu lar. E quem é essa mulher Uhum. sábia? É uma mulher que realmente ela é tardia para falar, tardia para irar, né? Não é que ela não se ire, não é que ela não tenha as emoções, não é que ela não vai poder se expressar, mas assim, é ter esse domínio próprio que a gente só encontra em Jesus, porque não tem como a gente ter domínio próprio sem o Espírito Santo ali conosco, nos ajudando, a gente não tem, pela força do nosso próprio Uhum. braço, a gente não consegue. E claro, vai ter momentos que a gente vai conseguir, vai ter momentos que a gente vai retroceder, né? Uhum. Que a gente vai dar uma escapulida, né? Mas assim, a gente Isso. sempre lembrando que vale mais a pena ser sábia do que ser tola, né? Vale mais a pena a gente Uhum. ficar lá do que a gente tá ali se irando, tá arrumando contenda, confusão, tá sendo completamente cheio de emoções tóxicas e no final não resolvendo nada. Uhum. Isso. E aí, né, quando você fala aí da questão da paz, né, é como ela diz aqui, né, em um parágrafo, quando ela fala assim, mas há questões menores que surgem no dia a dia e roubam nossa paz, e sobre as quais não podemos fazer absolutamente nada. Isso é uma realidade. Às vezes tem coisas que você não tem controle sobre, né, certas situações. Mas, diante de algo que você pode sim, né, quando depende principalmente de você, né, e você realmente vê que aquilo ali, né, vai trazer uma paz, uma tranquilidade, vale a pena você realmente, às vezes, recuar. Vale a pena você, às vezes, mudar, né, aquela direção. E é aquela frase, né, em relação eu prefiro ter paz, né, aquela frase que Do que ter diz, razão. do que ter razão, exatamente, né? Então, a paz realmente não a todo custo, né, amiga? Que ela fala mais para frente, que tem momentos que às vezes você precisa, né, ser mais firme, né, diante de algumas situações. Mas existem situações, né, que realmente é mais interessante a gente recuar um pouquinho até para a gente ter essa paz, né, para a gente não perder a paz. E aí ela traz essa lista, né, lá do início que a gente leu, tanto você leu de Efésios, né, capítulo 4, 31, que são as listas, né, de nossos problemas como amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, que diante de situações que a gente fica ali, né, batendo com o outro, é isso que vai ali surgir, né? Diante de temperamentos difíceis, né? E aí termina um guerreando ali com o outro, e o que vai restar, de fato, né, é uma guerra, né? Então, é importante que a gente possa entender essa questão, né? Lá em Romanos, né, 12, quando a gente leu, né, sobre a questão que ele traz aqui, né, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos e tal. E aí ela traz aqui, né, quando o apóstolo Paulo ele cita esse texto, nós temos a opinião, às vezes, tão inflada sobre nós mesmos, que pensamos que temos o direito de ter tudo do nosso jeito, né? A questão é essa, né, amiga? E aí entra essa questão do orgulho, né? Entra a questão do orgulho, porque se eu penso, né, que a minha opinião é a única, verdadeira,
né? E eu sou aquela pessoa que estou correta o tempo todo, né? Isso é uma das características, né? Inclusive, ela traz aqui, né? Ela fala de dois princípios, de duas razões principais que levam as pessoas a estarem ali se irritando, né? E o tempo todo ali, né? Discutindo uma com as outras, né? Que ela traz que, primeiro, é provar que estão certas, porque sempre querem estar certas, e segundo, para fazer as coisas à sua maneira, porque sempre querem sua própria maneira em tudo. Meu Deus, Regina, como você se depara com pessoas assim? Tu não? Sim, com certeza. É, minha amiga. Amiga, Como você se até, depara com pessoas até assim? com pessoas Porque que eles assim, são assim próximas, né? Às vezes faz assim. Olha, fulano, eu quero ir na tua casa tal dia. Um exemplo, né? Aí você faz, eita, poxa, mas tal dia não dá. Vamos marcar tal dia? Não, mas eu queria tal dia. Tem que ser naquela hora, naquela data que a pessoa quer, entendeu? Do jeito que ela quer. Então, assim, aí é que entra essa questão do equilíbrio, né? Porque se for assim, em isso, busca de isso, uma paz, que aí eu digo assim, é uma isso, paz para quem, né? É uma paz para quem. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Vai ter momentos que eu vou precisar ser isso, dura e ser firme e dizer, não, eu não posso, para mim não isso, dá. Vamos isso, ver algo que seja isso, em comum para nós duas, um exemplo. Porque aí uhum, é a paz de ambas. Oxente, é a paz só de um lado e do outro lado isso. vai ficar como? Né? Então, assim, eu achei Uhum. interessante também, né, amigo? Eu acredito que você vai falar, mas Joyce fala nesse sentido, né? Chegou um momento da vida dela que ela só queria paz. Então, era paz a qualquer preço e a qualquer custo. Isso, Né? E isso, muitas vezes se machucando e muitas vezes isso, deixando as pessoas isso, passarem do uhum, limite. E muitas vezes a gente tem que colocar os isso, nossos uhum, limites. Se isso, você não dá uhum, limite para as relações elas vão ser isso, completamente abusivas, né? uhum, isso. É exatamente isso, amiga. E isso que você falou aí tem a ver exatamente com relacionamentos saudáveis, né? E aí é quando a gente vê assim, nessas duas razões que ela traz aqui, está relacionada a quê, né? Aquelas pessoas que elas veem os outros como extensão de si mesmo, né? Uhum. E além disso, elas são aquelas pessoas que às vezes o egoísmo está ali no centro. Então eu não tô me importando com suas demandas, né? Com a sua realidade, não. Eu estou só presa às minhas necessidades, né? Então Isso. quando eu me prendo apenas na minha necessidade, eu estou anulando o outro. Eu tenho que saber do outro como é que fica para tu. Dá para tu se adaptar, né? Às vezes nessa minha correria, né? Às vezes eu me vejo, às vezes coloco um atendimento para outro dia, ou de repente cancelo, dá para fazer no outra semana. Então, quer dizer, a gente vai se adaptando como a gente pode, mas não dá para você, às vezes, impor, né, o outro. Tem que ser assim, né? E de repente o outro se vê ali, quando tem aquela necessidade de agradar, se vê até fazendo, às vezes o comportamento vem irritado, entra naquele automático, né, amiga? Eu tenho que fazer, né? Uma das coisas que eu percebo em pessoas que não sabem dizer não, e você falou disso aí, é exatamente isso, né? É você não, é, você ficar presa a um sentimento de necessidade de aprovação mesmo, né? De repente você não tá ali se vendo, dando limite àquele outro. E isso é muito importante, assim, que a gente possa entender, né? Que ninguém é extensão de ninguém, que eu não posso só olhar para mim mesmo e achar que o outro, né, tem que fazer porque eu sou modelo, de repente, não. Modelo mesmo, somente que nós que somos cristãos e cristãos, o modelo mesmo é Jesus Cristo, né? E o nosso Jesus Cristo, ele sempre foi muito coerente, ele foi muito equilibrado, né? A gente vê exemplo ali de Marta e Maria, né? E Lázaro já morto, né? E Maria achando que ele estava atrasado. A gente vê, tem que ser agora, assim, tem que ser nem Jesus, imagine nós que somos limitadas, né? Então, assim, a gente vê exemplos na Bíblia, né? Jairo também, né? Que a filha dele já estava morta. Então, Jesus não tinha aquela pressa de ir naquele momento, naqueles. Não. Imagina nós, e ele era Deus, ele podia fazer isso, né? Se piscar de olho, ele está do outro lado. Mas, fala aí. Foi ótimo, amiga, você ter tocado nesse assunto, porque assim, uma coisa que me veio à lembrança aqui também, que quando Jesus ele fazia os milagres, né?
Ele estava ali com as pessoas, com a multidão, né? Tanto pregando quanto operando Uhum. milagres, Uhum. maravilhas. Ele tinha aquele tempo só com ele e o seu pai, né? Ele Uhum. Isso, precisava desse tempo, né? Ele isso, precisava dessa solitude, até para, eu acredito, né? Enquanto ser humano, né? Porque ele era homem também como nós. isso, Então, até para recarregar as energias dele, para ter a comunhão dele com Deus, para descansar, né? E até isso, para se perceber, porque às vezes, como você falou, a gente vai muito no automático. Ah, eu preciso fazer. Ah, eu preciso agradar. Ah, se eu não fizer, o que é que vão achar de mim, né? Às isso, vezes a gente fica com muitas cobranças do mundo para conosco e às vezes de nós mesmos conosco, vê? isso. Que maneira, às Que vezes, peso, doentia né? que a gente de Que viver, né? peso. É uma maneira doentia, Isso, né? é A gente se mentira. relaciona mal com Deus, a gente se relaciona mal Isso, conosco e a gente se relaciona mal com as pessoas. isso. E até, né, amiga, você tocou nesse assunto, e é real, né, amiga? Pessoas hoje que às vezes você não faz o que elas querem, no tempo que elas querem, elas, como se chama hoje, cancela você, elas são frias com você, né? Elas são indiferentes. Infelizmente, amiga, eu digo isso com a dor na alma. E aí eu entendo, às vezes, pessoas que às vezes né, se submetem, porque às vezes, se você não souber quem você é, né? Quem você é como pessoa e quem você é em Cristo, você realmente cede, né? Mas cede e desagradando a Deus, porque até Deus diz, né? Se você for dar uma oferta, dê de bom grado, com alegria. Da mesma forma eu servir a Deus, né? Se eu faço porque o outro está me pedindo, porque eu fico com medo, né? É um relacionamento baseado em medo, né? E a gente vê que o relacionamento com Deus é relacionado ao amor, porque o amor não tem nada a ver com egoísmo. São atitudes egoístas, que você, né, olha para o outro como uma forma do outro agradar você o tempo todo. Não tem que ser uma vez só, né? Tem que ser o tempo todo. Então, assim, e aí, quando ela fala aqui, né, que as pessoas podem até ouvir e dizer assim, ah, é bobagem e tal, mas é como ela diz aqui, né, sequencialmente, a esse parágrafo, quando ela diz assim, o que importa é a unção de Deus. Vou voltar mais um pouquinho aqui, quando ela fala dessas três razões, ela diz assim, devemos entender que as menores coisas que nos irritam e pelas quais discutimos não fazem tanta diferença assim na nossa vida. O que importa é a unção de Deus. E a única coisa que vai manter esta unção é a nossa disposição de vivermos juntos em paz e harmonia. Né? Então, assim, é como ela diz, se quisermos de fato ter a unção de Deus, devemos viver juntos em paz e em harmonia com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Então, veja, como diz lá o Salmo 133, né? Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, né? Que escorre ali na barba de Arão, né? Onde a bênção do Senhor ela é estabelecida para sempre. Então, isso é um princípio bíblico. Não sou eu, não é Regina que está inventando, né? A gente está falando aqui do livro, mas que tem aqui uma base bíblica. Né? E aí, quando ela traz essa questão do amor não é egoísmo, né? E a Bíblia traz um conceito, né? Eu acredito que muita gente conhece, 1 Coríntios 13, 4 e 5, o capítulo 13, o versículo 4 e 5, que ela traz aqui no livro. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não é arrogante ou orgulhoso, não procura os seus interesses, olha aí, não se exaspera, não se ressente do mal, né? Então, isso é uma prova que nós fomos, de fato, né, criados para sermos amados, conduzidos em amor, porque o nosso Deus, ele não nos dá amor, né? Ele tem um amor imensurável, mas ele é o próprio amor, né? Ele é o próprio amor. Então, assim, e aí, às vezes eu percebo que tem algumas pessoas que só se prendem, né? Nesse texto, esquece que o amor é tudo isso que eu citei, né? E só se prende nesse texto, né? Que diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo. Mas exatamente, você precisa ter esse amor.
Amiga? Equilíbrio está na Bíblia, né? Então, se uma pessoa já se relaciona comigo de forma abusiva, já não é amor aí. Já é outra coisa, não é amor. Então, a gente precisa identificar isso, né? É interessante que quando você fala, né, dessa questão do amor, eu, assim, estudando sobre esse assunto, né, da questão dos amores, né? Porque tem vários tipos de amor. Tem o amor relacionado à amizade, né? Que parece que ou é filho ou é stories. Tem o amor fraternal, né? Tem o amor que está relacionado ao eros, né? Que é relacionado ao romantismo. E tem o amor ágape, que é o amor de Deus, né? São vários tipos de amor que permeiam aí nessas relações, né? E de Verdade. repente eu digo assim, existe um amor bem parecido com o de Deus, que é o amor de mãe, né? Por quê? Porque a mãe, né? A gente até escuta, né? O amor de mãe é um amor incondicional. Eu tenho minhas ressalvas, e Deus também, né? Porque quando Deus diz assim, né? Poderá uma mãe esquecer do filho que ama, né? Tem mãe que, de repente, por causa de algum adoecimento, alguma situação, termina esquecendo, abandonando. E ele diz, mas eu não te esquecerei, eu nunca te abandonarei, né? Então, o amor incondicional mesmo, só de Deus, né? E de Eu repente a vejo, gente. eu Não é, vejo amiga? amiga, Não é? que o amor de mãe é um amor, é como se ele chegasse Próximo. mostrasse, revelasse uma porção do amor de Deus, Isso. né? É um amor grande, né? Estou falando de uma pessoa, de uma mãe funcional, né? Não estou falando de uma Isso. mãe disfuncional, nem de uma mãe com problemas mentais, que a gente sabe que existem, né? E estou falando de uma mãe funcional. É uma mãe que Isso. realmente mostra, revela um pouco daquele amor de Deus, mas não se compara ao amor de Deus. Até Porque o porque. amor de Deus Isso. é Isso. para além. Até porque, amiga, Deus ainda nos deu o privilégio de gerar. Os nossos filhos, eles moram no nosso ventre por um tempo. Né? Ah, se todas as mães compreendessem isso, né? E além da gente gerar, a gente dá o quê? A luz, né? A gente dá a luz a uma criança. Então, assim, nós temos esse privilégio, né? Então, por isso que o amor de mãe é um pouquinho ali parecido com o de Deus. Mas o de Deus, ele está acima de todos os amores, né? Quando falta o meu amor é, relacional, quando falta o meu amor, né, de amizade, de cônjuge, eu preciso me fixar nesse amor, para que eu não possa deixar morrer dentro de mim, né? Essa questão exatamente do amar, o amar sem interesse. Porque todos nós, é auto-engano, amiga. Sinceramente, talvez pessoas que estejam me ouvindo aí, talvez elas não concordem com o que eu vou falar. Mas todos nós, relacionamento de casal, relacionamento de família, eu acredito sim que é preciso ter alimentos do amor. Quais são os alimentos do amor? É parceria, é cuidado, é proteção, é validação, sabe? Em algum momento a gente precisa disso tudo, sabe? E uma pessoa que vivencia relações que tenha esses alimentos, não tem como ela não se sentir amada. Né? Uma pessoa que se sente ali de alguma forma acolhida diante de alguma situação, sem julgamento, né? Ela se sente amada. Mas a gente sabe que nem sempre a gente vai encontrar, amiga. E aí é por isso que a gente precisa entender, sabe? Intrinsecamente esse amor imensurável. Eu comecei aí a abrir esse Instagram e eu vou começar a alimentar, porque é nesse amor que eu acredito, é nesse amor que eu vivo, sabe? Porque acima do amor dos homens, acima do amor do meu cônjuge, dos meus filhos, eu tenho esse amor imensurável, né? Que não mede o se eu errei hoje, o se eu acertei, não. Ele só quer que eu ande ali, baseada, fixada nele, sabe? Que até quando a gente erra, ele estende a mão dele e diz, ô minha filha, quem que te condena, né? Vem cá, que eu quero te fazer entrar na linha novamente. Isso é um amor imensurável, né, amiga? Então, não tem comparação, sabe? Não tem comparação. Então, nós fomos chamados, né, para sermos amados, né? E ele é o que sabe nos amar melhor do que ninguém. Melhor do que eu, melhor do que qualquer pessoa. Né, amiga? Então, e aí não tem como a gente não viver em paz quando a gente se sente amado, né? Quando a gente se sente aceito. Então, a paz, ela tem um preço, como você falou aí, né?
E se escolhermos pagá-los, as recompensas valem a pena. Né? Lá em Romanos, né, você lê esse texto, eu gosto muito desse texto, né, de Romanos 14, 17, 19, que diz que porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Aquele que torna uma pessoa aceitável a Deus, né? Esse é o complemento aqui de Joyce. E paz no coração, e alegria do Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas de paz e também as de edificação, de uns para com os outros, né? É tão importante, né, amigo? Quando a gente se sente, às vezes, acolhido, se sente que o outro ali está, de alguma forma, nos dando suporte diante de alguma situação. Quando eu falo desses alimentos do amor, amiga, são alimentos maduros. Não é o cuidado, né? A gente vê, às vezes, nos relacionamentos, né, amiga, aquele cuidado infantil, de mamãe e papai. Não é, não é. Relacionamento de casal não é mamãe e papai. É homem e mulher tendo aquela atenção mútua no outro, o outro está trabalhando demais, ô meu bem, para um pouquinho, se alimente, né? Então, assim, está trabalhando muito, vamos descansar um pouquinho. Então, assim, veja, são cuidados, né? De repente, alguém fala de você, você é minha amiga, para dar um exemplo. Aí eu conheço você, você já tem uma amizade comigo, alguém que não gosta de você vem falar de você. Eu vou estar ali protegendo você, não. Eu conheço Regina, eu sei que ela não é dessa forma, já conheço ela. Então, veja, então é esses cuidados, essas proteções, né, que a gente tem uns para com os outros, de forma madura, sabe? E isso faz bem nas relações. E isso traz ali uma harmonia, né? E você se sente amado, né? Que afinal de contas, quando a Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado em nosso coração, nem que seja um pouquinho, a gente consegue, de repente, acolher esse outro, né? Dando ali o suporte a esse outro, e que é bem interessante, né? E que isso precisa ser recíproco, né, amada? Não dá para você dizer assim, eu vou estar o tempo todo ali, né? E ninguém me reconhece, ninguém realmente, né? Somente pessoas mais próximas. Fica muito difícil, né, amiga? Porque somos seres que não necessitamos. É diferente. Necessidade leva você a se aprisionar. Mas todos nós precisamos, né, do amor uns dos outros para vivermos em harmonia e em paz. Né? Imagina uma família que ninguém se ama, todo ali ficar rivalidando com o outro. Como é que vai ser, amiga? Muito pesado, né? Aí não vai querer construir a sua própria família, né? Mas essa família é isso, então é melhor nem construir, né? Exatamente. Pois é, amiga, exatamente. E infelizmente é o que está acontecendo hoje, né? As famílias estão se perdendo nesse sentido, né? Porque dentro de casa, muitas vezes, acontece alguma situação e, de repente, o outro nem está sabendo, o outro que está ali no quarto ao lado, né? E é muito triste, né? Então, assim, não tem aquela questão mesmo da família, né? Porque família, a tendência é um prestar atenção ali um no outro, né? Isso é o que é o funcional, vamos dizer assim, né? E aí, para adiantarmos aqui, né, amiga, que é muito rico esse capítulo. É muito rico. Né? E aí ela traz essa questão do cuidado com a linguagem, né? Às vezes, não falamos, mas, de repente, você me pede uma coisa. Betânia, eu estou contigo, aí tu me pede algo. Aí eu digo, Regina, eu vou fazer. E aí? Eu acho Como é que tu vai interpretar, amiga? Diz aí. Sei não, amiga. Vou fazer. Como é que tu vai interpretar? Se fosse num relacionamento de casamento, não precisa fazer, não. Desse jeito. Eu faço isso. Faço isso com todo mundo que eu percebo que não está fazendo de bom grado. Olha, quer fazer para mim, faça de bom grado. Se não for, né, com amor, é difícil, né, amiga? Mas assim, principalmente no meio de Deus, né, amiga? A gente precisa entender isso. Eu até aprendi esse princípio com a minha filha Jéssica, que inclusive eu vou citar o nome dela, porque ela está me emprestando o celular dela, amiga. Meus 2 celulares triunfaram. Deu um apagão. Jesus, um beijo para ela. E quando ela era adolescente, eu tinha muita dificuldade de entender isso, né? Dessa questão de fazer como se estivesse fazendo para Deus. E que, de repente, você não termina não se irritando muito, né? Só um pouquinho.
No sentido assim, de às vezes, humanamente falando, às vezes a gente termina confundindo as coisas. Mas eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? E a pessoa não agradece, a pessoa sempre está reclamando, a pessoa, né? E você fica irritado. E aí, eu me lembro que ela, na adolescência, ela chegou da escola dominical, e aí ela foi, almoçou, foi lavar os pratos, né? Porque adolescente sempre às vezes reclama e tal, né? E ela nesse dia foi lavar os pratos sem reclamar, sem nada. Aí ela chegou para mim e fez, poxa mãe, eu lavei os pratos tão ligeiro e nem senti, porque eu aprendi na EBD que é para fazer para o Senhor. Oh, olha. Veja, ela estava me falando isso, mas ela estava me ensinando também. É Porque verdade. desse é mesmo, né? A gente, quando faz para Deus, a gente faz sem aquela intenção que o outro reconheça, É. que o outro, sabe? Isso fica tão mais leve, Regina. E E no reino de Deus, eu saudável, acredito né? que, não é, amiga? Precisa se aprender Saudável. isso. É. Não é? Porque estamos ali toda uma sinergia só. Então, assim, quando você faz para o outro, você está fazendo para o outro. Não é? Embora você considere o outro, né? Mas a gente precisa entender isso. E, com certeza, o ambiente eclesiástico, vamos dizer assim, ficava mais saudável, mais tranquilo, né? Mais em Ia melhor. paz. Ia melhor. Fluía, né, amiga? Exatamente. Embora nós vivemos ali com seres humanos, mas eu acredito que nós temos a riqueza da palavra de Deus, que nos Amém. ensina, né, a viver melhor em harmonia uns para com os outros, perdoando uns aos outros, né, amigo? Ali, de alguma forma, né, ajudando a não se irar tanto, né, porque a ira, embora tem um texto que a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis, né, até Jesus, né, ela traz até o exemplo, que aí é quando a gente vê que a questão não é você, às vezes, não se irar em algum determinado momento, o que você não pode é pecar, porque tem situações, amiga, que às vezes é legítima, e às vezes você se vê naquela indignação ali, né? Diante de algo. E o que Jesus estava ali era protegendo o reino dele, né? Falando aqui de reino. E muitas vezes, diante de alguma situação, bate aquela indignação, né? Mas o que você não pode é pecar. Aí é nessa hora que a gente tem que buscar a ajuda mesmo do Espírito Santo. Que vem ali, né? Senhor, me ajuda. Aí usa a técnica também, né? Porque a gente respira, pede a Deus graça, para a gente continuar focada em Cristo. Porque o que não pode, amada, é sair de uma situação e sair ruminando, alimentando, porque a tendência é essa, não é? Quando alguém faz algo com você, que entristece você, que magoa você, qual é a tendência nossa, amiga? É ir para casa, principalmente com pessoas que você acha que ama você. Não é? Aí você vai para casa com aquilo ali ruminando, ruminando, e dorme com aquele ruminando, acorda no outro dia ruminando. Olha a raiz da amargura aí, né? Porque, veja, se eu vou dormir com aquilo ruminando, não perdoei, não entreguei para Deus, a tendência qual é? É descer para o coração, é deixar Verdade. a amargura começar a fazer parte da minha vida. Aí, de repente, eu vou para aquela reunião, falo ali, fulano, aconteceu isso, fulano fez isso comigo, mas não tratou, não perdoou, nem liberou perdão, porque eu aprendi isso, eu libero logo perdão. Quem realmente entende o amor de Deus na sua vida, quando alguém faz algo com você, não está fazendo com você, entende? E aí, nessa hora, você fala assim, é contigo, não é comigo. Tu sabe a minha intenção, então eu libero, porque se eu não faço isso, amiga, a tendência é eu me tornando aquela pessoa amarga, inflexível. É como se o mundo me deve, a culpa é do outro, a culpa não é do outro. O outro pode até ter culpa, mas você se prender nas atitudes desse outro é responsabilidade nossa, sabe? Verdade. E aí, onde ela entra nessa questão da decisão, né? Eu já levando aqui lá para o final, onde ela fala que a questão, né, de você, às vezes, decidir perdoar, porque é o perdoar a si mesmo e ao outro que vai levar você a desbloquear a vida, sabe? É, amiga. De não se deixar interromper, nem se entristecer, nem abalar a sua fé. É Porque o verdade. que não pode, diante dos relacionamentos, é abalar a nossa fé, né, amiga? Com certeza. Inclusive, eu tenho até um testemunho de uma amiga minha que ela não perdoava o pai dela de jeito nenhum, porque o pai dela realmente fez coisas terríveis com a mãe.
não é? E aí o que aconteceu? Ela era uma pessoa assim que estudava, inteligente, sempre queria passar em concursos, mas nunca conseguia, nunca conseguia. E uma vez eu conversando com ela, né? Deus tocou meu coração para falar com ela. E eu Uhum. disse, amiga, por que tu não perdoa o teu pai? E aí ela dizia, mas é muito difícil para mim perdoar aquele homem, né? Mas chegou um tempo em que o pai adoeceu e ela foi a única que realmente o Senhor conduziu para estar com ele, né? E assim, eu acredito que todo esse movimento aí é para que o perdão venha fluir. E eu acredito que isso já aconteceu, a gente não conversou mais, mas eu acredito que isso já aconteceu, que hoje eu vejo ela prosperando mesmo, prosperando Uhum. em relação ao trabalho dela, algo que ela queria muito, profissional, que eu sempre acreditei, porque ela é muito inteligente, né? Realmente Deus dá muita sabedoria. É uma menina, assim, linda de Deus mesmo, mas ela tinha essa Isso. dificuldade e eu sei que não é fácil, né, a gente perdoar realmente, principalmente Isso. quando é um pai, uma mãe, alguma coisa assim muito forte que acontece na nossa vida. Mas eu acredito que foi realmente desbloqueou a vida dela. Isso. E a gente tem que colocar isso na nossa mente, né? Porque na nossa caminhada cristã a gente vai indo, e tem momentos que a gente vai deixando, né? Aquilo entrar, e vai gerando Isso. aquela raiz da amargura. Isso. E tem coisas que não acontecem na nossa vida e a gente diz, meu Deus, por que está acontecendo na minha vida? Mas tem muita coisa aí que a gente precisa visualizar e ver, poxa, é algum perdão que eu não estou liberando, é alguma mágoa, algum ressentimento que eu estou deixando ali, né, amargar o Isso. meu coração. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa pergunta. E aí eu volto para aquele patamar que a gente tinha conversado. Por que Jesus, depois de tantas coisas que ele fazia, ele tinha um momento de solitude dele, de comunhão somente com ele, Deus? E se a gente não fizer isso também, a gente não vai perceber. Às vezes as coisas no automático tá acontecendo e a gente não percebe que a gente tem que liberar perdão, que a gente precisa rever alguns comportamentos nossos, né? E a gente só consegue fazer isso se a gente parar. Se a gente continuar caminhando, caminhando no automático, a gente não vai conseguir Uhum. ter essa percepção. Identificar, né, amiga? E até Joyce, ela traz isso, né? Porque quem conhece um pouquinho a história do Joyce Meyer, né? E aí ela traz isso, que no início, né, foi muito difícil, porque ela foi uma pessoa muito ferida. Ela foi abusada sexualmente pelo seu pai. Ela teve relacionamentos abusivos que a feriram demais. Então, ela tinha feridas emocionais ali abertas, né? E ela realmente ela traz muito isso. E ela fala em uma parte aqui, né, do livro, quando ela começa a falar sobre as instruções da bondade, né, que ela saiu ali da questão do patamar do 8 para 80, né? Que às vezes acontece muito isso, né? Antes de a pessoa se converter, ou até no início mesmo é de uma forma, né? A pessoa vai para outro patamar, né? E termina, às vezes, também, né, se desequilibrando ali, se prejudicando. Mas, assim, ela traz isso, né? Que quando a pessoa tem feridas emocionais, né, amiga? É muito mais difícil, às vezes, da pessoa caminhar, né? Porque as feridas emocionais é diferente de uma ferida física, né? Que de repente você trata e tá a olhos nus ali, né? Mas as feridas emocionais, elas ficam ali, né? De repente, diante de uma situação que você vivencia que fere, a tendência é vir aquela raiva, aquela irritação, às vezes o impulso, né? Do nada, que as pessoas às vezes não compreendem, né? O abuso sexual, por exemplo, em situações que realmente ferem a alma, não é fácil de ser tratada, mas é possível, né? Numa caminhada, o perdão, muitas vezes, não acontece automaticamente. Mas é como você disse, eu começar um processo, né? Até o salmista disse, eu acredito nisso, amigo. O salmista ele diz assim, a gente sabe que, antes de eu falar isso, eu vou falar do salmista, que ele diz assim, eu criei, por isso falei. Mas isso é fé, né? E aí, quando a gente declara, eu perdoo aquela pessoa, não é fácil, né? Mas quando eu entendo que, quando eu perdoo alguém, eu estou me ajudando, eu estou me libertando. Sim. Não, eu não estou dizendo que aquela pessoa fez não é nada, é besteira, bobagem, não. Porque o ápice mesmo do perdão, quem fez por nós foi Jesus Cristo, ele nos entende mais do que ninguém. Às vezes as pessoas dizem, se você não perdoar, você vai para o inferno. Sim, você não sabe o contexto daquela pessoa, ela não precisa ouvir isso. Isso para ela é muito difícil, porque ela já sabe disso. O que ela não consegue é se livrar da dor, da ferida, sabe? E é aí quando a gente precisa ser empático e acolher essa pessoa e ajudar ela. Porque na psicologia a gente trabalha o perdão como
um instrumento, né, que vai ajudar a pessoa a dissolver aquela dor, a se livrar daquela raiva, daquele rancor que muitas vezes ela está carregando há muito tempo. E se isso faz mal, isso adoece, né? É você tomar ali o veneno todos os dias, né? Esperando que o outro morra, porque ele ofendeu. Então, quando você entende, né? Principalmente, né, o amor de Cristo, o perdão de Cristo, que foi o ápice ali, né? E quando você entende que quando você perdoa, você está ajudando a você mesmo, primeiramente, se libertar, para você seguir em frente, como você viu aí, né, amiga? Isso é muito maravilhoso, sabe? Então, assim, é olhar para isso, identificar isso, né? Para que você possa estar saindo ali, né, amiga, desse... Quantos minutos temos, amiga? Temos quantos minutos? Isso aí. Tô sem relógio, tu acredita? Já passou, 10h03. Pronto, mas pode 10 fazer suas considerações, Pronto. amiga. Então, assim, né? E aí eu vou falar sobre essa questão do patamar para o outro, né? Que ela traz que terminou ela assim, entendendo, né? Deus tratando com ela. Então, de repente, ela começou ali, né? Ser bondosa demais, né? E isso acontece muito, né? E aí entra numa bondade, não é aquela bondade do altruísmo, é uma bondade de eu ser aceita. Como eu era muito grosseira, como eu era muito irritativa, como eu era muito desagradável, a tendência é ir para esse outro patamar de forma para as pessoas gostarem de mim, para as pessoas me aceitarem. E aí o risco, né, que ela traz aqui, né, que ela correu, foi de ver, né, as pessoas, às vezes, abusando dela. De repente, ela não conseguia dizer não, ela só estava ali dizendo sim. Até ela traz um exemplo até do próprio filho, né, que ela disse que por ele ser o mais novo, né, diferenciado dos outros irmãos, ela terminou, né, sendo muito bondosa. E esse filho, em algum momento, tinha alguns comportamentos e ela começou a dar limite até ao filho, né? Olha, eu amo você, mas eu não concordo com esse seu comportamento. Então, assim, e é bem interessante, né, quando ela traz isso, porque ela traz a questão exatamente do equilíbrio, né? Que tanto podemos, né, exercer, né? E parte de uma escolha, né? Porque entre a nossa experiência, digamos assim, né? Ou vou colocar assim, entre o meu temperamento, a minha personalidade, a minha experiência de vida, né? Eu tenho ali a escolha, né? Hoje eu posso, de alguma forma, buscar uma ajuda, eu posso me observar diante do que Deus está dizendo na palavra em relação a mim. E ver se eu estou sendo coerente com o que a palavra de Deus nos diz, né? E através dessa escolha, eu buscar realmente reconhecer que não é o diabo, muitas vezes, né, que está ali me levando a ter aquele comportamento, mas que ele se alegra quando ele me vê fazendo algo que não tem nada a ver com aquilo que eu digo que eu sou, né? Se eu digo que eu sou uma cristã, e aí eu me vejo, às vezes, né, com discurso, os brutos também amam, por exemplo, né? É o meu temperamento, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Como diz a Gabriela, assim não me diga a Gabriela, né? Eu sinto muito que não é isso aí, não, né? Que eu não acredito nisso, não. Eu acredito que existe sim, né? Solução, existe sim uma palavra que o próprio Jesus diz, né? Aprendei de mim que sou manso. Então, eu posso ser tudo isso, mas eu posso olhar para esse meu temperamento, eu posso olhar, né, para o meu modo de ser e deixar Deus ali transformando todos os dias, um pouquinho de cada vez, né? Que não é do dia para a noite que se transforma. O que às vezes, e é importante eu falar isso, amigo, porque o que eu percebo é exatamente isso, né? Que as pessoas às vezes querem tratar o fruto. E o fruto já é o comportamento. Só que, quando você vai ali na raiz, né? E eu gostaria até, se der tempo, eu terminar com a historinha, até desse autor, que inclusive ele é parceiro ali de Joyce Meyer. E eu lendo sobre esse assunto, eu achei bem interessante, né? Quando ele conta que uma aldeia, né, na África, ele traz que estava tendo uma contaminação ali naquela aldeia e descobriram que era a água que estava adoecendo, né, as pessoas daquela aldeia. E as autoridades, eles chamaram ali, né, pessoas competentes para estar ali observando o que estava acontecendo. E a equipe foi lá,
observou a trajetória da água que descia da montanha, né? E canalizava ali para aquela aldeia. E superficialmente, ninguém percebeu, né, o que estava acontecendo. E o adoecimento continuou até que chegou, né, na cidade grande. E aí eles contrataram uma equipe de mergulhadores para ver de fato o que estava acontecendo. E esses mergulhadores ali mergulharam e observaram que no desembocar da água para a aldeia, uma porca com seus filhotezinhos, ela enganchou ali na saída, né, da fonte, que era uma fonte de água cristalina, e ela morreu ali com seus filhotes. E ela já estava ali no estado de decomposição, apodrecendo. E o que é que estava acontecendo? Estava indo, né? As pessoas estavam tomando água contaminada. Não é diferente conosco, né? Às vezes, situações que vai acumulando, às vezes até lá da infância, né? E vai acumulando e vai moldando ali a nossa personalidade, a gente vai realmente nos sentindo mal. E, de repente, você se torna aquela pessoa inflexível, aquela pessoa durona, né? Mas você vai caminhando, né? E que, de repente, né, quando você tira a sujeira, quando você vai lá no fundo, né? Quando eu falo dessa questão das vezes, e até esse autor, né, que ele fala sobre isso, é um pastor, ele é Joel Osteen, ele fala, o momento é este, a hora é essa, de você realmente olhar e se perceber, né? Às vezes não na superfície, né? Porque o que eu percebo é que muitas pessoas, às vezes, até tentam, sabe? Tentam tratar o temperamento, tenta, às vezes, escuta ou faz até alguma psicoterapia, alguma coisa, escuta palestra, até tentam. E que muitas vezes, por não observar, né, lá na raiz, termina às vezes até desistindo de si mesmo. Então, para você começar a fluir novamente, né? Não é qualquer água, né, amiga? É água cristalina, né? Ser uma pessoa mais agradável, mais amada e saber amar o outro, eu acredito que é importante, né? É importante a gente se observar, ter esse olhar para dentro. Até o apóstolo Paulo diz, né? Observe-se o homem a si mesmo, né? E é nesse amiga. sentido. E Fale aí. eu sempre digo assim, né? A infância não fica só na infância, né? Isso. A infância ela reverbera aí para a nossa fase da adolescência, a nossa Isso, fase amiga. Uhum. adulta e até a velhice, se você realmente não parar e se perceber, né? Isso. E é como Bethânia bem colocou, faz psicoterapia é importante, você busca pessoas de Deus ali para lhe orientar, mas uma coisa eu digo, né? Nada mais poderoso do que a palavra de Deus para nos transformar, né? Isso. É ela que realmente vai lá no nosso íntimo, né? E quem conhece mais sobre nós do que o Senhor? Ninguém conhece Isso. mais a nós do que o nosso Deus, né? E a gente passar esse tempo com Ele, né? De busca, né? Que quando a gente gasta tempo com Deus, a gente não gasta tempo à toa. A gente, Isso. a gente ganha, a gente faz uma redenção do nosso tempo, né? Eu vou Isso. remir meu tempo quando eu estou na presença do Senhor. Eu sei que é tão difícil, né? Por conta das Isso. grandes demandas que a gente tem e o mundo o tempo todo, né? Isso. Bombardeando a fazer, né? Mas a gente precisa realmente desse tempo, né? De solitude, de busca, Isso. de estar ali no Senhor. Senhor, olha, me desnuda aqui, me diz o que é que eu preciso, né? Se às vezes a gente não se vê como nós realmente somos, tanto para o bom quanto para o mal, né? Às vezes a gente Isso. se vê demais ou às vezes a gente se vê muito baixo, né? E a gente precisa ver com os olhos, com a lente de Deus, né? Senhor, me Isso. ajuda a me ver com as tuas lentes, que eu não sou Verdade. lá, eu não estou lá em cima e eu também não estou lá embaixo, mas eu sou uma filha de Deus que carece da Verdade. graça de Deus, que careço do perdão de Deus, né? E eu acho que uma coisa assim que eu até trago para a minha vida, quando tenho dificuldade de perdoar alguém por algo que me fez, eu tento me lembrar de tantos pecados que eu cometi diante de Deus e Ele me perdoou, né? Eu acho que isso é um exercício interessante a gente fazer também. Quando a gente se Isso. coloca nesse lugar
de pessoa que carece da graça e do perdão de Deus. A gente consegue Uhum. olhar para o outro e perdoar o outro de uma forma mais leve, mais fácil. Isso. Porque nós não somos diferentes em nada, né? Nós Isso, podemos ter verdade. pecados diferentes, mas todos nós pecamos. Isso, Todos nós carecemos da graça e da vida de Deus em nós. A gente não tem como fazer. verdade. A salvação, ela não tem como. Ninguém tem poder de se Verdade, salvar. Né? Só o Senhor amiga. pode se salvar Uhum. das nossas Isso. debilidades, dos nossos pecados, né? Das nossas situações, assim, muitas vezes que a gente diz, meu Deus, eu não tenho saída, né? Isso. Mas o Senhor sempre tem saída para nós. O Senhor sempre tem uma direção para aquele que está mais perdido. Pode ser a pessoa que hoje Isso. está se sentindo assim, eu É, estou perdida. Eu não sei o que é que eu faço da minha vida, eu não sei como eu ajo, eu não sei como eu me comporto, eu não sei o que pensar. Mas o Senhor, Ele tem uma direção para a sua vida. verdade. Você que está Uhum. escutando a gente hoje, né, de repente gravada essa live, né? Eu creio que o Senhor vai permitir que a gente grave, né? Mas Amém. Deus tem, né, uma palavra de direção, né, para a sua vida. Não é? Ele quer sim que você ande em verdade, em amor, que ande em paz, não é? Porque a palavra de Deus diz que Deus dá a paz que o mundo não dá. Né? Isso, Esse mundo verdade. não tem como trazer paz para a nossa vida, só muitas vezes preocupação, irritação, não é? Mas o Senhor tem a paz que o mundo não dá, o Senhor tem para nos dar. Verdade, amiga. Verdade verdadeira. Já concluindo aí, né? Vou trazer uma fala da própria Joyce aqui, que ela diz assim: nossas feridas e dores passadas podem fazer com que tenhamos reações negativas, mas superamos essas respostas negativas, aprendendo a palavra de Deus e escolhendo agir de acordo com ela, em vez de reagir às circunstâncias. Deus nos criou com livre-arbítrio, com a capacidade e a liberdade de tomar nossas próprias decisões. Acho que a palavra que Deus está compartilhando conosco em nosso tempo, né, que é hoje, é a mesma que ele falou lá atrás a Josué, né? Não importa se as pessoas não servem a Deus, mas nós queremos servir a Deus. E eu vejo assim também, né? Eu digo, Deus é tão maravilhoso, porque eu acredito, amiga, que tudo que Deus ele nos dá a oportunidade de fazermos, né, está pautado em abençoar a vida do outro, né? Então, até pedir uma ajuda quando a gente não identifica, porque não é fácil identificar, às vezes, as feridas e tratá-las. Não é questão de Deus. Não é que Deus não cura. Deus cura tudo. Ele pode tudo. A dificuldade é nossa, às vezes, de não conseguir, né, entrar em contato, de não conseguir falar. O próprio salmista, eu criei por isso, falei. E às vezes a gente não fala, a gente esconde ali, né? Como se fosse aquelas pedrinhas no sapato mesmo, e a gente vai escondendo, ninguém vê. As feridas não são vistas em olhos nus. A dor emocional você sente, né? Então, tratar disso é ter liberdade para você servir a Deus melhor, para você tratar o seu irmão no reino de Deus melhor, para você viver em paz, porque afinal de contas, a palavra de Deus diz, né? Seguir a paz com todos, tanto com cristão como não cristão, né? A gente vê assim, às vezes, no trânsito mesmo, eu acho que ela até trouxe, e eu presencio isso o tempo todo no trânsito. Às vezes você está eu já fui muito mais irritada. Hoje eu estou treinando cada dia mais, ter essa paz e não deixar ninguém roubar ela. Mas, assim, às vezes você está apressado, né? Você está dirigindo e, às vezes, você ultrapassa, quando tem uma oportunidade, aquela pessoa que vai mais lenta. Gente, a pessoa, ela se sente ofendida. Ela acelera para passar na sua frente porque ela se ofendeu, porque você ultrapassou. Eu disse, Jesus, eu nem conheço essa pessoa, e ela levou para o lado pessoal. Você diz, Jesus, que mundo nós estamos vivendo, né, amiga? Eu digo, vai na bênção, Deus te abençoe. Antigamente eu dizia, tá doido? Não, Mas hoje amiga, Deus vai nos dando, né, amiga? Equilíbrio isso para a de gente ter mais. é, E olha que é o esforço que eu faço enorme, né, amiga? Como eu falei. Eu sou uma colérica misturada ali com reumática. Eu acho que misturei tudo um pouco já. Mas tratada todos os dias pelo Senhor Jesus. E isso é o que é o mais importante, né, amiga? amém. É nesse sentido, É viu?
Verdade, inclusive até aqui em casa, né, quem dirige é o Alexandre, é ele dirigindo. Aí, porque o trânsito de Recife tá aquela coisa, né? Aí o pessoal Isso. vai cortando, aquela agonia, buzinando. É. Aí, Alexandre, aí a gente fica, eita, vai, missionário da Argélia, vai, missionário. A gente começa, sabe, amiga, para você não falar uma coisa aqui, né? Vai, um Isso. abençoado, vai salvar vidas, vai ganhar almas. A carne, ela quer fazer você falar outras coisas. É, aí Outras você fica, histórias. sabe, profetizando a palavra, Mas, vai, é, irmão, Deus te abençoe, mas né? aí o Porque controle, não é fácil. você precisa ter esse controle. E vamos em frente, amiga. Viu? É verdade. Amiga, eu vou pedir que você faça aí uma oração, né, para que o Senhor Vamos venha orar. nos ajudar, né? Vamos Para orar, que nós não agradecendo a venhamos ter essas Deus. palavras irritadas, impacientes, mas Isso. que o Senhor nos Começar em ajude nós. a comunidade de nós, exatamente. Nos ajude a ter É, palavra de vida, né, em vez de palavra de isso, morte. Que o Senhor nos isso, ajude verdade. mesmo assim, né? É aquela questão toda. A gente vai sentir, claro, que nós temos emoções, a gente não está anestesiado, a gente vive, né, nessa Isso, terra. isso, Mas mesmo sentindo tudo isso, que a gente possa escolher, né, decidir, ter isso. comportamentos diferentes, né, que glorifiquem a Deus. Amém, amiga, amiga. Amém. Eu quero agradecer a minha filha, Jéssica, ele que cedeu aqui. Eu acredito que estou Ó, atrapalhando um pouquinho o trabalho dela, mas assim, ela cedeu o celular, porque como eu falei já, os dois celulares resolveram pifar, né? É um fenômeno isso, amigo, mas Deus sabe de tudo. Mas assim, e agradecendo, né? E agradecendo todos ali que nos acompanharam. Simone, minha amiga, estava aí, sim, outras pessoas, né, que nos acompanharam aí. E as pessoas que ainda vão ouvir essa live e vão ser abençoadas aí por Deus. amém. É, não é? E eu quero dizer para todas elas, assim, que independente, né, do seu temperamento, da sua personalidade, tem jeito sim para você. Tem jeito para você ser uma pessoa mais harmoniosa, uma pessoa mais, né, tranquila, né? Que independente do que aconteceu, né, amiga? A gente sabe que o nosso livro da vida vai ser escrito ali, né, por Deus. E é apenas capítulos, né? Acredito que Deus ele tem uma folha em branco para nós todos os dias. Amém. Ele diz assim, ô minha querida, o título do seu livro ainda está para ser escrito. Então, escreve aí, porque eu penso coisa boa a teu respeito. E eu quero que Amém. você realmente, né, tenha um futuro em paz e tranquilo. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvo, Deus. Bendigo do teu nome, Pai, porque tu és o Deus santo, tu és o Deus imensurável, Pai querido. Tu és o Deus que tem um amor imensurável para cada um de nós, Pai. Ó Deus querido, tu és o Deus que és puro amor. Por isso nós cremos, ó Deus, que tu nos dá a oportunidade cada dia, Pai, de sermos pessoas mais transformadas segundo o teu coração, Pai. Queremos realizar a tua vontade, porque tua vontade ela é boa, ela é agradável e perfeita. Que nós possamos, Jesus, cada dia mais buscar em Ti, em primeiro lugar, porque Tu, de fato, tem soluções para nossas vidas. Abençoa cada pessoa que ouviu essa live, cada pessoa que ainda vai ouvir. Que as palavras que foram faladas aqui, Pai, por mim e pela Regina, possa, Senhor Jesus, fluir como um rio, como Tu diz ali na Tua palavra, Pai, para que elas também possam ser abençoadas. Por isso, nós te louvamos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amiga. Quero te agradecer pelo teu tempo, né? Pelo teu conhecimento, pela sua unção. Que o Senhor continue derramando graça, vida, paz, alegria, prosperidade em todas as áreas da sua vida, não é? Porque realmente você é uma mulher que me inspira, não é uma mulher de Amém. Deus, uma mulher que tem equilíbrio, né? Tão difícil a gente encontrar Meu hoje em amigo, dia, não né? fala isso não. Mas o Senhor te Tentando, conserve, amiga, estou amiga, tentando, estou tentando. e te fortaleça. Vamos tirar a nossa foto. Vamos tirar. Eu aprendi muito com esse capítulo hoje. Isso eu aprendi. Estou treinando. Bem, aprendi Minha muito, amiga, misericórdia. agradeço Nos muito a ajude. Deus pela tua vida. Você é uma bênção, viu? Amém. Você também é uma mulher que me inspira. Pode Oh, ter certeza disso. Tá bom? amém, amiga. Vamos lá, um, dois, três Bora lá, e. tira lá a minha foto. Acredito que foi.
Deixa eu ver, foi. Amiga, Deus te abençoe, obrigada. Beijo, Obrigada a todo mundo que está aqui conosco. Um beijo e até a próxima live, se assim o beijo. Senhor permitir, né? Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.